A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 32º domingo do tempo comum. Desejo a você um dia muito feliz, cheio de generosidade e disposição a servir ao Senhor e aos outros. Não perca a Santa Eucaristia ou a celebração da palavra na sua comunidade. Faça do domingo um dia dedicado a Deus. Abra espaço na sua agenda. Encontre tempo para aquele que criou o tempo todo para você e eternamente lhe acolhe em sua casa. Então que o Senhor reine sobre nós e venha o seu reino, para que Ele observe nossa vida e veja a nossa generosidade. Um dia de alegrias para si e para os seus. Hoje com a Igreja nós rezamos: Deus de poder e misericórdia, dignai-vos afastar de nós toda adversidade, para que, sem impedimentos do corpo e do espírito, nos dediquemos com plena disposição ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra de hoje, temos na primeira leitura o texto do primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículos de 10 a 16. O salmo responsorial será o Salmo 145, com 3 estrofes, rezado ou cantado entre elas o refrão: Bendize minha alma, bendize ao Senhor. A segunda leitura será da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 24 a 28, e o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 38 a 44. Ouçamos o Evangelho da nossa salvação neste 32º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Identificamos nesta perícope do Evangelho para este domingo 2 advertências. Na primeira, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para um jeito de ser dentro da comunidade judaica que é verdadeiramente vergonhoso, porque totalmente contrário àquilo a que se propunha. Um doutor da lei era o título máximo antes do sumo sacerdote, que era o responsável de ensinar aos outros a cumprir, a fazer a vontade de Deus prevista na lei mosaica, no Decálogo. Era o catequista, era o doutor. A doutice destas pessoas, destes homens, era reconhecida.
e se faziam reconhecer, tanto que, já do modo de se vestir, se distinguiam. Gostavam de andar com roupas vistosas, disse Jesus, exatamente para que a roupa falasse, o estereótipo falasse logo, talvez até maquiasse e escondesse quem, na verdade, estava por dentro daquelas roupas vistosas. Um perigo as roupas, não é? Elas sempre enganam. Gostavam também de ser cumprimentados nas praças públicas. Nas praças estavam todos aqueles que poderiam encher de elogios, de bajulações estes doutores da lei. Gostavam de estar nas praças, mas também gostavam de ocupar as primeiras cadeiras, os primeiros lugares, os destaques nas sinagogas, nas igrejas, e dos melhores lugares nos banquetes. Portanto, buscavam vantagens em tudo, serviam-se por primeiro, eram sempre servidos, pessoas sempre bajuladas. Jesus diz que eles devoravam, no entanto, as casas das viúvas, por lá, demonstrando uma oração longa e ficta e falsa. Com as orações longas, eles enganavam as viúvas e poderiam até tirar delas o pouco que já tinham. Jesus conclui estas observações e advertências com uma sentença: eles receberão a pior condenação. Por quê? Porque não foram preparados para outra coisa, senão para ensinar a fazer o bem. Deveriam ensiná-lo já com a própria conduta? Não. Prevaricavam-se deste status, deste título, exatamente para poder levar vantagem em tudo. O documento final do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade, concluído 27 de outubro, fala, num dos seus últimos capítulos, da conversão dos títulos. 3 conversões são propostas naquele documento: a conversão dos relacionamentos, a conversão dos processos e a conversão dos títulos. Quais títulos? Estes títulos que servem de capa, de maquiagem, de cosmética. Cada um de nós se esconde atrás do título que galga, que obtém. Quem sabe, não é? Estes doutores da lei hoje não têm um outro formato, o meu, o seu. Você se esconde atrás do título que tem. Até o título de padre pode servir de esconderijo para quem verdadeiramente é e está por trás deste título. Eu corro esse risco? Claro que corro. Cada um de nós, então, se reveja diante do Evangelho de hoje para ver se não está se escondendo atrás de títulos ou usufruindo destes títulos para levar vantagens dentro da comunidade, inclusive correndo o risco de explorar os vulneráveis, as viúvas. Devoram as casas das viúvas. Que triste notícia. A outra advertência que Jesus faz, ele a faz a partir de um ponto de vista. Ele se senta no templo e de onde se senta dá para ver todos os que se aproximam do cofre para colocar as suas esmolas, suas ofertas. Vê que os ricos trazem grandes quantias de esmolas. Assim se refere o Evangelho de Marcos. Colocam grandes quantias e Jesus observa que aquilo consiste naquilo que lhes sobra. As sobras a Deus. Não. A Deus não se dá sobras. Nós não damos sobras nem para os cachorros, para os pets que a gente cria. Prepara inclusive ração boa, de qualidade. A Deus devolver as sobras é terrível. Quanto você coloca no envelope do seu dízimo? Tem gente que coloca no envelope do dízimo mensalmente R$2, R$5, R$10, que não corresponde evidentemente ao dízimo, a não ser que somente R$100 seja o único rendimento mensal da pessoa.
aí sim se justifica um dízimo de R$10 colocado no envelope. Ali quem vê é só você. Cada um de nós domina e guarda aquilo que põe no seu envelope do dízimo. Mas Deus também está vendo. Jesus está sentado diante desta oferta, deste dízimo que eu estou fazendo. Ele sabe da minha intenção e do quanto eu coloco ali. Aquilo é resto? Aquilo é uma enrolação? Aquele dízimo é um esconderijo? Qual é o significado do nosso dízimo? É partilha que muda tudo? Ou é um proforma para fazer a boa figura? Para onde vai nosso dízimo? E a comunidade que o recebe, como presta conta? Como o destina? Como o usa? Nas dimensões eclesial, religiosa, missionária e caritativa? Os pobres participam dos dízimos das nossas comunidades e paróquias? Os paroquianos e os comunitários sabem por boca e por demonstrativo contábil detalhado, feito pelos tesoureiros e coordenadores das nossas comunidades, como é administrado o dízimo dentro delas, das comunidades e das paróquias? Se o tesoureiro não faz esta prestação de contas, está traindo a Deus, está traindo a paróquia, está traindo a confiança de todos os paroquianos e comunitários. Se os pobres não recebem da nossa comunidade a quantidade percentual destinada a eles na dimensão caritativa do dízimo, nossa comunidade está roubando dos pobres, está devorando as casas das viúvas. Estamos nos assemelhando a estes doutores da lei criticados por Jesus. Recolhemos dízimos e os usamos, quem sabe tudo, em uma só dimensão, porque é aquela que se privilegia. A do culto, sim, a dimensão cultica, religiosa, ela precisa ser zelada, mas o dízimo todo usado nela? Não era para ser assim. A partilha deve levar a igreja aos pobres. Então, cada um de nós nem precisaria mais fazer uma caridade a mais, porque a nossa comunidade já a faz no nosso lugar, porque nós somos dizimistas. Eu sou dizimista, eu sou um padre dizimista, e com muita alegria. Mas precisamos, evidentemente, dar uma arrumada na veracidade, no dia a dia da administração do dízimo nas nossas paróquias e comunidades, sim. Os conselhos devem prestar contas disso. Os padres, os tesoureiros nas comunidades. Nós estamos sempre diante de Jesus, que está diante do tesouro do templo e, portanto, diante das ofertas e do dízimo da nossa igreja, nos olhando. Jesus percebe também que uma viúva pobre entrega 2 pequenas moedas, que diz Marcos num aposto que não tinham quase nada de valor. Não tinham valor para os olhos de um doutor da lei, de um rico que dava grandes quantidades, mas aos olhos de Jesus sim, tanto que ele tece um elogio nobre àquela viúva. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Aquilo que possuía para viver é o que qualifica a pequena oferta, o óbolo da viúva. O valor não está, tanto na quantidade, mas na qualidade, na intenção com que nós oferecemos a Deus o que temos para viver. Confie na divina providência, peça a Nosso Senhor a graça da liberdade interior, consagre seus dízimos com sorriso, alegria, confiança, entrega. O Senhor cuida de nós. E bendiga, como o salmista no Salmo 145 hoje nos ajudou a cantar ou a rezar, bendize minha alma, bendize ao Senhor. Feliz domingo e uma ótima semana de conversão de toda a nossa vida e conduta. Que o Senhor olhe para a nossa oferta, abençoe tudo o que temos e tenha o que nos deu para a gente viver. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.